Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Trabalhando com Crianças de Comportamentos Difíceis. Essa é a parte 2 da nossa videoaula. Na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre a responsabilidade do professor com a disciplina na sala de aula. Falamos um pouquinho sobre razões do comportamentos difíceis de criança dos nossos alunos. E nós vamos conversar agora como trabalhar essas crianças de comportamentos difíceis. Normalmente a gente separa por faixa etária, então às vezes a gente está numa sala de aula que todos os alunos têm a mesma idade, mas a gente nota que o comportamento é diferenciado. Nós precisamos lembrar que, embora muitas vezes eles tenham a mesma idade, mas eles são indivíduos, então eles são diferentes. E muitas vezes dentro da sala de aula a gente encontra dificuldade de trabalhar com esse diferente tipo de personalidade de criança, diferentes tipos de atitude. Então essa videoaula número 2 vai te ajudar, professor, vai te ajudar a professora a trabalhar com essas crianças. Então nós vamos falar alguns comportamentos difíceis em sala de aula, o que nós podemos desenvolver e algumas dicas de como você vai ajudá-los, essas crianças. Você na apostila vai ter bem detalhado esse assunto, na tua apostila está bem detalhado. Nós queremos dar uma visão geral para poder te ajudar. Nosso primeiro aluno que nós vamos falar um pouco é sobre o aluno tímido. Pastor, quem é o aluno tímido? Ele é aquele aluno que ele evita ser o centro da atenção, então ele não quer chamar a atenção para si. Então é um aluno que não gosta de exposição, normalmente ele é bem quieto, ele não vai se expressar, não vai fazer pergunta, normalmente eles vão ficar na dele ali no cantinho, sem se envolver demais. Por quê? Porque ele não quer a exposição. Esse tipo de aluno, normalmente eles são muito esforçados, têm boas notas, então eles têm bom resultado. Então, às vezes o professor diz, então deixa ele quietinho na dele, deixa ele tranquilo, mas eu preciso lembrar, você precisa lembrar que muitas vezes esse comportamento tímido na vida adulta vai causar grande dificuldade para esse aluno. Então, ele vai ter muita dificuldade. Então, eu preciso entender, embora o aluno tenha um bom resultado, ele precisa desenvolver algumas habilidades para a vida adulta. Então, eu e você, professor e professora, nós vamos trabalhar para que seu aluno desenvolva essas habilidades. O que eles precisam desenvolver? A autoconfiança. Muitas vezes eles não se sentem capazes, se sentem menosprezados, não confiam em si mesmo. Então você vai trabalhar um pouquinho a autoconfiança desse aluno. Pastor, como é que eu trabalho a autoconfiança? Dando elogio, mostrando qualidades. Isso ajuda bastante na autoconfiança, fazendo ele entender que ele é capaz de fazer. Outra coisa, você vai trabalhar na comunicação. Então, ajudar esse aluno a se comunicar, a se expressar, a dizer quando tem dúvida, conversar mesmo. Então, ele precisa dessa habilidade. Então, essas são as habilidades que você, professor, que você, professora, vai desenvolver nesse aluno. Dicas importantes. Então, o que eu vou trabalhar nesse aluno? Primeiro, em crianças pequenas, eles podem ter problemas físicos, de visão e de audição. Então, eu preciso me certificar que esse meu aluno, que essa minha aluna não tem esses problemas físicos. Então, você vai se certificar disso. Se observou uma dificuldade de visão, dificuldade no falar, uma gagueira excessiva, então você, professor, você, professora, vai conversar com o pai, com a mãe, encaminhá-lo a um responsável. Mas isso é muito importante. Outra coisa, você deve incentivar a participação desse aluno. Então, como é que eu incentivo? Com muito cuidado, porque ele se sente envergonhado, mas incentivá-lo a participar. Não levar aquela coisa, ele não gosta de falar, ele não gosta de se expor, então deixa ele quietinho no canto dele. Não, ele precisa ser incentivado à participação. E outra coisa, trabalhar muito forte a autoconfiança. A timidez, ela é bem relacionada com a autoconfiança. Então, é a maneira de você ajudar esse aluno. Então, falamos um pouquinho sobre o aluno tímido. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o aluno engraçadinho. Quem não tem na turma o aluno engraçadinho? Quem é o aluno engraçadinho? É aquele que gosta de fazer piadas nos momentos mais inconvenientes. Então, normalmente, ele está fazendo piada, ama brincadeira. Enquanto você está falando, ele está brincando com a turma, ele está chamando a atenção da turma para si. Outra coisa,
ele é muito comunicativo, então ele fala bastante, ele se expressa bem e são muito animados. Então esse aluno, a dificuldade para mim, para você professor, para você professora, é que ele tira a atenção da sala de aula. Normalmente ele chama a atenção para si. Então isso é muito difícil para nós. Pastor, como é que eu faço para trabalhar com esse aluno engraçadinho que está o tempo todo chamando a atenção para si? Primeiro, você vai trabalhar algumas coisas com ele. Primeiro, o controle da impulsividade. Normalmente, esses alunos eles são muito impulsivos, então eles agem por impulso. Então, você, professor, você, professora, vai ajudá-lo a controlar essa impulsividade. Então, ele tem esse controle. Outra coisa, conversar com ele é ensiná-lo a ouvir. Então, normalmente, eles não compreendem, às vezes eles não têm discernimento por causa da impulsividade, que aquele não era o momento de falar, que aquele não era o momento de agir. Então, você vai trabalhar o ouvir. As dicas com esse aluno. Primeira coisa importante com esse aluno é converse com ele em particular sobre o seu comportamento. Então, nunca chame a atenção dele no meio da sala de aula, porque muitas vezes esse aluno ele é carente de atenção. Então, se ele percebeu que ele teve atenção, então ele vai continuar nesse comportamento. Então, converse com esse aluno em particular, fale sobre o seu comportamento, o quanto isso está prejudicando a tua aula. Isso vai ajudar bastante esse aluno. Outra coisa, aponte o comportamento desejado. Então, explique para ele qual é o comportamento que você espera. Olha, eu espero que você, nas minhas aulas, fale no momento correto. Você pode até brincar, mas no momento que você fez a brincadeira não era adequado. Então, traz para esse aluno o comportamento desejado. Outra coisa, mantenha-o ocupado com atividades que ele gosta. Então, muitas vezes, esses alunos eles não podem ficar ociosos. Então, ocupe ele com atividades que ele gosta, coloque ele para te ajudar na sala de aula. Por quê? Para que ele quebre essa ociosidade e assim não fique fazendo essas gracinhas. Então, esse é o aluno engraçadinho que é difícil trabalhar. Outro aluno, aluno contestador, ou aquele aluno polêmico que vive fazendo perguntas difíceis e quando você responde as perguntas, ele sempre é do contra, ele sempre está contestando aquilo que está sendo explicado. Quem são esses alunos? São alunos polêmicos, então eles sempre vão trazer situações polêmicas em sala de aula, vivem fazendo perguntas, se envolvem muito em confusão, em conflitos, então sempre estão no meio das confusões e nos conflitos, não gostam de resposta superficial. Então, se você, professor e professora, tem um aluno desse, vai dar uma resposta superficial, ele não vai aceitar e ele vai buscar uma resposta mais profunda. Pastor, o que eu trabalho nesse tipo de aluno? Nós devemos trabalhar com os alunos contestadores, a paciência. Então, ensiná-los a ser paciente, a saber ouvir, a esperar o momento certo. Muitas vezes a resposta que ele procura não vai ser dada naquele momento, então ele precisa esperar o momento certo. Outra coisa, ter empatia. Então, sentir o que os outros sentem, saber que às vezes uma palavra difícil, uma palavra mal falada ofende. Então, desenvolver a empatia e também trabalhar o seu controle próprio. Então, trabalhar o autocontrole, ensiná-lo a ter autocontrole. As dicas para você trabalhar com esse aluno. Primeiro, concernente a você, professor, concernente a você, educador. Muita paciência. Ele é um aluno que ele vai exigir de você muita paciência, mas entenda que ele precisa, às vezes, de uma atenção especial, às vezes ele precisa ser ajudado, então seja paciente. Outra coisa, coloque limites. Então, quando as perguntas são inconvenientes, são no momento errado, estão atrapalhando a aula, converse com ele e diga, olha, nós vamos continuar a nossa aula e no final da aula eu te respondo, na próxima aula eu te trago a tua resposta, então coloque limite. Outra coisa, explique a necessidade de fazer no momento correto. Então diga para ele, olha, esse momento não é o momento de debatermos esse assunto, de falarmos sobre esse assunto, mas vamos ter um momento correto nas próximas aulas para conversar sobre esse assunto. Por quê? Para que ele compreenda que muitas vezes o momento é inconveniente, até o assunto é legal, é interessante, mas o momento não é adequado. Então você vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Então esse é o aluno contestador. Outro tipo de aluno de comportamento difícil
É o aluno distraído, o aluno que vive no mundo da lua. Muitas vezes, dentro da sala de aula, o corpo está presente, mas a mente está viajando. Você olha para ele, você vê que ele não está prestando atenção na aula. Então, o aluno distraído é aquele aluno que pouco dedicado, então eles não se dedicam às tarefas, fazem coisas em paralelo. Então, às vezes você está ensinando, ele está desenhando, às vezes você está ensinando, ele está olhando uma borboleta voar, então está fazendo coisa em paralelo, é desinteressado, então muitas vezes ele não tem interesse pelo que está sendo ensinado e muitas vezes ele passa a aula toda dormindo, está dormindo dentro da sala de aula. Então esse é o aluno distraído. Pastor, o que eu devo trabalhar com esse aluno? Primeiro, comprometimento. Então, ensiná-lo a se comprometer, embora não é interessante o assunto, mas é importante. Embora a aula não é aquilo que você gosta de fazer, mas é importante você participar. Então, trabalhe o comprometimento e o interesse. Então, mostre para ele que ele precisa se interessar, porque aquilo lá é importante para a vida dele. Dicas para trabalhar com esse aluno. Primeiro, traga algo do interesse desse aluno. Muitas vezes ele vai estar entediado, aquilo para ele não chama atenção. Então procure buscar aquilo que ele gosta, introduza na tua aula aquilo que é do interesse, que ele gosta. Isso vai chamar a atenção desse aluno para a aula. Outro ponto importante, ele se distrai com facilidade. Então evite colocar esse aluno perto da porta, perto da janela, porque se ele estiver num lugar desse, passar alguém conversando, alguma coisa acontecer do lado de fora da sala, ele vai se voltar. Então evite colocá-lo perto de portas e janelas. E outra coisa, traga uma aula dinâmica, uma aula participativa, motive esse aluno a participar. Traga a tua aula, uma aula bem movimentada, isso vai ajudar esse aluno. Então esse é o aluno distraído. Vamos falar um pouquinho agora sobre o aluno bagunceiro. Meu Deus, é aquele aluno que quando ele falta na aula, você dá graças a Deus porque o fulano não veio. Ele é o chamado aluno bagunceiro. Que aluno é esse, pastor? Normalmente não para quieto. Então você olha, ele está na carteira sentado, outra hora ele está tomando água, outra hora ele se levanta para ir no banheiro, o tempo todo ele está agitado, não param quieto. Outra coisa, lideram sempre as conversas paralelas. Então você está explicando uma coisa, ele está conversando outro assunto com alguém. Então normalmente eles lideram essas conversas paralelas. Pastor, o que eu trabalho com esse aluno? Autocontrole. Então ensinar ele a controlar as suas emoções, a sua impulsividade. Então ele precisa de autocontrole e disciplina. Então ele precisa de regras. Esse aluno ele precisa entender as regras e trabalhar para que essas regras sejam cumpridas. Dicas: tenha regras claras. Então traga para esse aluno sempre as regras claras. Dentro dessa sala de aula se pode fazer e não se pode fazer. Ele precisa entender as regras. Conversação, outra coisa importante para você é conversar muito. Então, muitas vezes no final da aula, chamar esse aluno e conversar com ele. Pastor, mas eu já conversei tanto, ele não muda. Continue conversando, ele precisa do diálogo. E outra coisa importante, corrigir o comportamento errado. Então, se houve um comportamento errado, uma conversa fora de hora, ele está andando muito na sala de aula, não está parando, você precisa corrigir esse comportamento. Então, isso é muito importante. Então, esse é o aluno bagunceiro. Outro tipo de aluno de comportamento difícil é o aluno agressivo. Aquele aluno que ele é explosivo. Então, qualquer coisa que ele faz, qualquer atitude que ele tem, ele já vai dando murro, já vai dando soco, já vai xingando, usando palavras de agressão. Então, ele é muito explosivo, ele não gosta de ser contrariado. Então, aquele aluno que ele vai ter dificuldade de ouvir um não, de dizer não pode para ele, porque ele não gosta de ser contrariado. Ele vive arrumando confusão, então ele está sempre no meio de brigas, de discussões. Então é um aluno chamado aluno agressivo. Pastor, o que eu faço? Eu tenho um aluno desse na minha sala, eu não sei o que fazer. Primeira coisa, trabalhe limites para ele. Então diga, olha, aqui nessa sala nós temos limite, nós vamos nos respeitar, não vamos xingar, não vamos agredir. Ele precisa entender que dentro da sala de aula há limites. E outra coisa, trabalhe muito a empatia. Então ele precisa compreender que as atitudes deles ofendem, entristece,
que as atitudes dele não são aceitas naquele meio. Então precisa se trabalhar a empatia. Dica para você, professor. Primeiro, foque nos comportamentos. Então, converse com aquele aluno focando no seu comportamento. Olha, você é um bom aluno, eu gosto de você, eu gosto da maneira que você age, mas esse comportamento que você teve não é aceitável, não é o comportamento correto. Então, isso é muito importante, dizer para ele, olha, o que você fez, você agrediu, você xingou, você brigou, isso não é correto. Então, você é uma boa criança, você é um bom adolescente, mas esse comportamento seu não é bom. Então, foque no comportamento. Outra coisa, explique para ele as consequências daquilo que ele faz. Olha, você é agressivo, você bate, você xinga. Amanhã alguém vai te agredir, você vai ter consequências terríveis. Amanhã você vai ter dificuldade no emprego. Então você precisa mudar esse comportamento. Então essa coisa de explicar as consequências daquilo que é feito é muito importante. Então é muito bom trabalhar esse aluno com paciência, amor e carinho para que ele possa mudar as suas atitudes. Outro tipo de aluno é o aluno líder. Aquele aluno que gosta de liderar. O aluno líder, eles sempre são prestativos, então eles gostam de estar envolvendo, fazendo alguma coisa. Eles têm muita facilidade de comunicação, então eles se comunicam bem. E outra coisa, eles se expressam bem e conseguem cativar os outros alunos, então eles conseguem envolver os outros alunos. Quais as habilidades de trabalhar com o aluno líder? Primeiro, a síntese. Pastor, o que é a síntese? Normalmente eles falam demais, então se vai apresentar um trabalho, um projeto, eles não sabem a hora de parar. Então precisamos explicar para ele, olha, precisa ser mais resumido, você precisa se expressar, você se expressa bem, mas de maneira mais resumida. Outra coisa importante é lidar com seus limites. Normalmente são grandes prestativos, mas trazem muitas coisas para si, puxam tudo para si e nós precisamos às vezes conversar sobre os seus limites. A dica para trabalhar com esses alunos é trabalhe liderança. Então, normalmente, eles são líderes natos, então explique para ele o que é ser um líder, a posição de um líder. Então, traga essa visão de liderança, é muito importante para esse tipo de aluno. Trabalhe relacionamentos, então ensine, ajude-o a relacionar melhor com seus amigos, a lidar com conflitos no meio da turma. Então, isso vai ajudar bastante esse aluno que tem espírito de liderança. E outra coisa, trabalhar o equilíbrio das suas responsabilidades. Muitas vezes esse aluno traz tantas coisas para si que acaba afetando no seu desempenho escolar. Então as notas caem, não consegue entregar trabalho. Então ajude ele a conciliar as outras responsabilidades com as suas responsabilidades pessoais e isso vai ajudar bastante o teu aluno. E por fim, nós vamos falar sobre os alunos estudiosos. São aqueles que gostam de sentar nas primeiras cadeiras. Então, eles disputam as primeiras cadeiras, executam todas as tarefas, trazem sempre as tarefas prontas e têm boas notas. Então, esses alunos é o sonho de qualquer professor. O que eu devo trabalhar com ele? A cooperação. Muitas vezes ele tem facilidade de aprender, então ensine a ele a compartilhar aquele conhecimento a mais, aquela facilidade que ele tem com os alunos que estão do seu lado. Então ensine ele a ser cooperativo e outra coisa, a lidar com o erro. Normalmente o aluno estudioso ele se cobra muito por nota, por resultados e quando ele não tem o resultado esperado, ele sofre com o erro. Então ajude ele a lidar com esse sentimento. Como é que eu vou trabalhar com esse aluno? Promova desafios. Então, normalmente, esse aluno ele pode se tornar desinteressado quando o assunto não lhe chamar a atenção. Então, procure trazer, às vezes, uma atividade extra, um pouco mais profundo para esse aluno, desafiando o seu conhecimento. Isso vai ajudar ele no desenvolvimento. Outra coisa, trabalhe com seus erros. Então, ensine ele a trabalhar os erros. Muitas vezes, quando ele não tirou a nota que queria, não conseguiu o trabalho da maneira que queria, mostre para ele que o resultado ainda é positivo, que muitas vezes o erro é plausível em nossa vida. Então, a gente precisa trabalhar. E o importante, trabalho em equipe. Então, ensine ele a trabalhar com a equipe. Então, normalmente eu tenho um aluno que tem dificuldade, ele tem facilidade, vou juntar os dois alunos para que eles possam trabalhar em equipe.
Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o tio Rogério, é um prazer ter você nesse curso. Você que está assistindo esse curso pela internet, não está inscrito ainda, informações, WhatsApp 19 981 16 80 12. Temos o curso básico de teologia para ministério infantil, vai te ajudar muito no teu ministério, e o curso de formação para professores de crianças. Se você precisa de ajuda no teu ministério, estamos aqui para te ajudar. Deus te abençoe, é um prazer ter vocês conosco. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.